Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, no programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Eu sou Paulo Aedo e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Estava ajoelhado no chão, perto da Igreja, quando os soldados dispararam contra ele 3 vezes. Foi nos Camarões, no passado dia 4 de outubro. Ninguém consegue compreender por que razão o mataram. Gerard Agivang tinha apenas 19 anos de idade. Este jovem seminarista sonhava servir a Igreja do seu país. As aulas iam recomeçar no dia 12 de outubro. Foi assassinado 8 dias antes. Esta é uma das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é, a Fundação AES. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos com a Catarina Martins de Betancourt, como habitualmente aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. A primeira notícia de hoje leva-nos até aos Camarões, pois surgiu agora o indício de que um missionário cristão norte-americano, Charles Wesco, de 44 anos, pertencente à Igreja Batista, terá sido morto a tiro pelo exército no passado dia 23 de outubro, uma terça-feira, quando viajava na zona anglófona, no noroeste do país, onde os militares têm enfrentado grupos separatistas de língua inglesa e que querem a independência do governo central e até a criação de um Estado independente chamado Amazónia. Este caso, que passou praticamente despercebido nos médias internacionais, ganhou agora algum relevo com a notícia da prisão, no passado dia 7 de novembro, de uma conhecida jornalista local. O que é que aconteceu, Catarina? Bom, Paulo, de facto essa jornalista, a Mimi Nefo, publicou então no seu site de internet esta notícia de que este missionário cristão teria sido morto pelo exército camaronês. Portanto, esta jornalista foi então acusada por um tribunal militar de atentado à segurança de Estado e acabou por ter revelado esta notícia, portanto foi acusada por esse motivo e portanto acabou por ser detida, embora depois tenha sido libertada 3 dias depois. Esta notícia é relevante, pois volta a colocar as autoridades locais numa situação muito delicada face à forma violenta como têm lidado com a questão independentista na região onde predomina a língua inglesa face ao poder central, que é francófono. O assassinato do missionário norte-americano por elementos do exército, denunciado então pela jornalista Mimi Nefo, é apenas um incidente, um dos mais recentes, numa longa lista já de episódios violentos relacionados com a crise independentista e a comunidade cristã. Vamos recordar, Catarina, alguns desses incidentes? Sim, então, de facto, na semana passada, portanto, um grupo armado separatista sequestrou 79 estudantes de uma escola cristã presbiteriana no noroeste do país. As crianças foram depois libertadas, algumas horas depois, mas alguns funcionários e responsáveis do estabelecimento ainda continuam desaparecidos. Antes disso, no passado dia 4 de outubro, registrou-se também o assassinato por soldados governamentais de um seminarista quando se encontrava a rezar em frente a uma igreja. Esse foi um caso que abalou profundamente a comunidade católica local e que vamos desenvolver mais daqui a pouco. O assassinato a tiro por soldados do exército do jovem seminarista Gerard Agivang, de apenas 19 anos de idade, que vai ser o tema da história da semana do programa de hoje. Vamos continuar focados em África. Aliás, muitas das histórias, das notícias que vamos analisar no programa de hoje têm origem no continente africano. Em Moçambique, um novo ataque no norte do país provocou um rastro de destruição numa aldeia em Cabo Delgado. Foi no dia 3 de novembro e o balanço, Catarina, é um balanço negro. De facto é um balanço negro, Paulo, embora desta vez não haja vítimas mortais a lamentar. Mas uma vez mais, como já tem vindo a acontecer nos últimos tempos, um grupo armado atacou, saqueou e incendiou uma aldeia no distrito de Macomia, portanto no norte de Moçambique, no passado sábado, dia 3 de novembro. Não houve vítimas mortais a lamentar, mas podemos dizer que a aldeia ficou praticamente riscada do mapa. Sim, Paulo, praticamente que sim, podemos dizer dessa forma, portanto, porque o rastro de destruição deixado revela bem a violência usada por estes agressores. Portanto, o ataque foi realizado, como dissemos há pouco, por um grupo armado que entrou na aldeia aos tiros, levou à fuga da população, depois saqueou as habitações, incendiaram, destruíram, pelo menos 45 casas fizeram esta destruição. Também uma escola e ainda uma mesquita, tendo sido depois também roubados alimentos e animais.
Esta aldeia, tal como as outras que têm sido alvo de ataques nos tempos recentes, fica situada numa zona litoral no nordeste da província de Cabo Delgado. A onda de ataques que indiciam ligações a grupos muçulmanos radicais teve início há cerca de um ano e provocou já, segundo dados do próprio governo de Maputo, cerca de 100 de mortos. A Igreja Católica está atenta a esta situação e, por mais de uma vez, o Bispo de Pemba, Dom Luís Lisboa, já manifestou a sua preocupação pelas famílias afetadas pela violência. Em declarações ao Vatican News, Dom Luís assegura que foram enviados já missionários para apoiar estas famílias. Vamos agora escutar a sua mensagem. A igreja no âmbito geral em Moçambique e a igreja de Cabo Delgado em particular, a diocese de Pemba, está muito atenta a tudo aquilo que está a acontecer. Os nossos missionários estão em campo, continuando a trabalhar com a população, indo visitar as comunidades. Sabemos que as forças de defesa e segurança estão lá para garantir uma segurança para o povo, mas sabemos também que aqueles que estão cometendo esses atos ilícitos e muito danosos à população, eles em geral são da região e conhecem muito bem a região e infelizmente continuam ainda a praticar esses atos. Há 3 dias atrás houve um outro ataque a uma aldeia em Quiterajo, e no posto de Quiterajo, em que felizmente não morreu ninguém, mas 45 casas foram incendiadas. Isso é terrível, porque casa incendiada significa que as pessoas que já são pobres perderam a única coisa que tinham. Então isso nos deixa muito tristes, preocupados. A igreja tem participado com outras organizações da sociedade civil e com o próprio governo da ajuda, do socorro às vítimas, aquelas pessoas que perderam casas, aquelas pessoas que estão sem alimentos porque perderam também as suas machambas, tiveram que abandonar. A igreja também está empenhada junto com outras organizações e com o governo ao socorro a essas pessoas. Continuando o nosso périplo africano, vamos agora até à República Democrática do Congo. E porquê? Porque a Igreja pede ajuda para os milhares de congoleses deportados de Angola nas últimas semanas. É um número impressionante. Calcula-se que 500 mil de congoleses tenham sido forçados a abandonar Angola. E a Igreja pede ajuda para acolher todas estas pessoas, acusando, no entanto, Catarina, as forças de segurança de Angola de violações dos direitos humanos. Exatamente. De facto, os bispos católicos da República Democrática do Congo estão preocupados com a situação presente em que se encontram cerca de 500 mil refugiados, portanto, e que foram deportados pelo governo de Luanda nas últimas semanas e que se dedicavam à extração ilegal de minérios no norte de Angola. Portanto, os bispos dizem que estão alarmados com as questões das notícias de violação dos direitos humanos pelas forças de segurança angolanas e, como o Paulo referiu, receiam de facto que a expulsão também de tantos congoleses, tantos imigrantes ilegais, possam ser também uma ameaça à paz nesta região. Esta é, de facto, uma situação potencialmente desastrosa. Só na cidade de Camaco, por exemplo, terão chegado nas últimas semanas cerca de 200 mil pessoas, superando largamente a população local e obrigando a Igreja a mobilizar os seus recursos no apoio de emergência. Uma freira norte-americana da Congregação das Filhas de São Paulo, a irmã Bernadette Reis, disse à Rádio Vaticano que as paróquias católicas estão a oferecer comida e abrigo, mas os recursos disponíveis são insuficientes. A própria irmã Bernadette vai fazer-nos já de seguida o ponto da situação nesta região fronteiriça entre a República Democrática do Congo e Angola. Uma nova crise humanitária está em curso ao longo da fronteira angolana-congolesa. Desde o início de outubro, mais de 450 mil imigrantes congoleses que trabalham em minas de diamantes no nordeste de Angola foram expulsos. A ONU referiu o uso excessivo de força e violações de direitos humanos contra esses migrantes por parte das forças de segurança angolanas e congolesas. A expulsão desses mineiros foi repentina. Eles estão a fugir pela fronteira angolana até às províncias de Kasai, Kasai Central e Coango, na República Democrática do Congo. Pelo menos 6 migrantes morreram e outros 100 ficaram feridos. Outros, alegadamente, foram sujeitos à extorsão e tributação ilegal na cidade fronteiriça de Camaco por parte das forças de segurança congolesas. As paróquias católicas e a Cáritas de Camaco mobilizaram-se para ajudar as centenas de milhares de migrantes expulsos.
anos, mas os recursos disponíveis são completamente desproporcionais em relação ao número de pessoas necessitadas. Uma das paróquias de Camaco abriu todas as suas estruturas para acolher os migrantes e isso permitiu que 2.300 pessoas encontrassem aí refúgio. Outras paróquias e estruturas da Cáritas estão também a organizar-se para acolher outros migrantes. A Cáritas do Congo está a coordenar os esforços das estruturas locais. Está em contacto também com a Cáritas Internacional para se implementar um plano estratégico. A chefe dos direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, instou o governo da Angola a suspender as expulsões. Ela também pediu ao governo congolês que forneça aos migrantes expulsos proteção contra a extorsão e violência. Apesar de ser rica em recursos minerais e naturais, a República Democrática do Congo está entre os países mais pobres do mundo. É emblemático em termos de desigualdade e contradições nos sistemas económicos e financeiro mundial. Durante décadas, o país passou por conflitos internos e foi vítima de exploração em benefício de grupos e empresas estrangeiras. Sou a irmã Bernadette Reis. I'm Sister Bernadette Reis. Ainda por África, vamos agora até a Nigéria para dar conta do sequestro e posterior libertação de 4 sacerdotes. Uma boa notícia, a libertação, mas importa sublinhar aqui a preocupação manifestada pela Igreja de que há um aumento de sequestros de padres e de religiosas neste país. O sequestro ocorreu em que região, Catarina? Na zona sudoeste do país, Paulo, e trata-se de uma região que é muito rica em petróleo, mas também com um histórico já muito grande de violência e de assaltos. Importa também dizer aqui, Paulo, que não é só no norte do país que o Boko Haram cria problemas ou que está mais ativo com a comunidade cristã. Infelizmente, também na zona sul do país há muitos ataques à comunidade cristã. Calcula-se que só no último ano, nesta região sudoeste da Nigéria, onde agora foram sequestrados e posteriormente libertados os 4 sacerdotes, só no último ano foram raptados cerca de 20 padres e irmãs. Atacados, sequestrados, vítimas de terrorismo, os cristãos da Nigéria dão-nos, no entanto, um exemplo de coragem e de alegria notáveis. Convido-os agora a assistirem a uma celebração, a uma missa na Nigéria. É apenas 1 minuto e meio de alegria, de uma alegria que diz muito no contexto da violência que se faz sentir neste país. Agora vamos para a China, pois o bispo de Wenzhou, pertencente à Igreja Clandestina, fiel ao Papa, foi detido novamente. É a 6ª vez nos últimos 2 anos que as autoridades chinesas detêm Dom Xiao Zumin, de 55 anos de idade, pertencente à chamada Igreja Clandestina. A última detenção ocorreu na passada semana, na sexta-feira, dia 9 de novembro, logo pela manhã. O que é que sabe sobre este caso, Catarina? Bom, Paulo, segundo a agência de notícias Asia News, do Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras, o que se sabe é que neste momento o bispo estará a ser submetido a uma doutrinação, um período de doutrinação, que poderá levar cerca de 15 dias. Portanto, e este bispo, neste momento, está em um período de isolamento, sem qualquer contacto com a comunidade católica. O bispo Dom Xiao Zumin é reconhecido pela Santa Sé, mas não pela Associação Católica Patriótica Chinesa, que é, como sabem, controlada pelo governo de Pequim.
Segundo a revista online Bitter Winter, que monitoriza as questões relacionadas com a liberdade religiosa, mas também os direitos humanos na China, a diocese de Wenzhou tem cerca de 130 mil católicos, dos quais mais de 80 mil pertencem à comunidade clandestina. Restando aqui o paradoxo, digamos assim, de o bispo Shao ser muito apreciado também pela comunidade controlada pelo regime. Mas apesar disso, apesar de aparentemente todos gostarem dele, as autoridades não diminuíram a vigilância e ele tem conhecido como poucos o que significa, Catarina, estar preso na China. Sim, de facto, Paulo, Dom Xiao Zumin tem um elevado histórico de detenções por parte das autoridades comunistas, portanto, só nos últimos 2 anos ele já esteve detido pelo menos em 5 ocasiões, sendo que a última, que foi em maio do ano passado, em que ficou privado da sua liberdade durante 7 meses. A atenção do bispo de Wenzhou é reveladora do clima de repressão por parte das autoridades chinesas face à chamada Igreja Clandestina. Isto apesar do recente acordo provisório entre a Santa Sé e Pequim para a nomeação dos bispos católicos. E ainda recentemente, no início do mês de novembro, a Fundação AIS dava conta da detenção de 2 sacerdotes pertencentes à diocese de Xuanhua. Sim, Paulo, de facto é verdade, e os 2 padres, que é Zhao He e Su Guipeng, estarão neste momento também em prisão domiciliária, sem poderem também contar com os seus respectivos fiéis. Estamos a falar na Igreja na China e vamos agora retomar a conversa ao telefone com Santiago, o nome é fictício, um sacerdote pertencente à chamada Igreja Clandestina. O ano passado ele esteve de passagem por Portugal e continua neste momento num país europeu a finalizar os seus estudos. Por uma questão de segurança, não podemos mesmo revelar a sua identidade. Na semana passada perguntámos-lhe se o acordo entre a Santa Sé e Pequim era bom ou mau. Ele mostrou muito ceticismo, disse que o acordo não favorece nada à Igreja e é precisamente neste ponto que vamos agora retomar a conversa com ele. Vamos escutar. Não favorece nada, porque não se pode conseguir nada. Não favorece nada, porque não se pode conseguir nada hoje em dia, porque o governo pode fazer o que lhe apetecer. Seguramente o Vaticano está a agir e a dialogar com uma boa intenção, mas uma boa intenção não chega necessariamente, não alcança necessariamente um bom resultado. Durante estes anos de diálogo, que muitos dizem que tudo corre bem e há algo positivo, e somente dizem a parte positiva, entre aspas, porque na realidade é tudo falso, porque escondem muitas coisas. Só dizem algumas coisas. Por exemplo, nos meios de comunicação social, nunca dizem que estão a destruir as igrejas, a retirar os crucifixos, a proibir a educação das crianças. Mas não se pode estar a imaginar apenas uma ideia. Temos de ter em conta com quem estamos a dialogar, com o governo chinês, que é comunista, cujos princípios são contrários à Igreja Católica. Eu digo que o governo chinês, enquanto existir, não vai permitir a liberdade da fé, não vai permitir que a gente viva como pessoas livres. Por isto, vejo o acordo desta maneira, que não é um bom sinal, pelo contrário, é o início de uma provação da fé. De uma prova da fé. A Igreja de Espanha esteve em festa com o reconhecimento do martírio de sacerdotes, de irmãs e de bispos durante a fase terrível de perseguição à Igreja, vivida especialmente no final da década de 30 do século passado. No sábado, dia 10 de novembro, em Barcelona, na Basílica da Sagrada Família, o cardeal Ângelo Becciu presidiu a cerimónia de beatificação de 16 religiosos e leigos, mártires das perseguições em Espanha, principalmente, portanto, entre os anos de 1936 e 1937, durante a Guerra Civil. O Papa Francisco referiu-se a eles no domingo, logo após o Ângelus. Nós temos esse registro, mas antes disso vamos, Catarina, lembrar um pouco aos nossos telespectadores essa história de martírio que se viveu durante a Guerra Civil Espanhola. Paulo, foram anos de uma violência extrema, principalmente entre julho de 36 e abril de 1939. Portanto, nesses 3 anos foram incendiadas 70% das igrejas do país, foram assassinados 3 bispos, 4.200 sacerdotes e seminaristas, mais de 2.000 religiosos e quase 300 freiras, assim como milhares de leigos que foram acusados de ser complacentes com a Igreja Católica. De facto, são números impressionantes. Como referi há pouco, no domingo passado, após a oração do Ângelus, horas depois da beatificação destes religiosos e leigos, mártires da perseguição religiosa em Espanha, o Papa Francisco recordou os seus exemplos.
Ontem, em Barcelona, realizou-se a beatificação do padre Teodoro Ilheira del Olmo e 15 companheiros mártires. Tratam-se de 13 consagrados e 3 fiéis leigos à congregação de São Pedro in Vicoli. Pertenciam 9 religiosos e leigos. 3 religiosas eram capuchinhas da Mãe do Divino Pastor e uma era franciscana do Sagrado Coração. Esses novos beatos foram todos mortos por sua fé, em diferentes lugares e datas, durante a guerra e a perseguição religiosa do século passado, na Espanha. Louvamos ao Senhor por seus corajosos testemunhos e um aplauso para eles. Del secolo scorso in Spagna. Lodiamo il Signore per questi suoi coraggiosi testimoni e un applauso a loro. Vamos agora até às Filipinas. Vamos retomar a conversa, a entrevista com o padre Teresito. Primeiro, o contexto. Um ano depois da reconquista da cidade de Marawi aos jihadistas, após 5 meses de uma batalha particularmente violenta, é importante recordar o que se passou, como é que as pessoas viveram aqueles dias de angústia, de medo. E poucos podem falar melhor do ataque jihadista a Marawi do que o padre Chito, não porque é conhecido localmente, o padre Teresito Suganob. Ele ficou em cativeiro logo após as primeiras horas do ataque e ficou refém dos jihadistas durante 116 dias. Agora concedeu uma entrevista à Fundação AIS, ao nosso colega Mark Riedman. Foram transferidos de casa para casa durante esse tempo todo ou houve algum lugar onde ficaram? Foram 3 lugares, entre 23 de maio e 6 de junho. A 6 de junho, cerca das 3 horas da tarde, houve um ataque aéreo que atingiu as casas em frente da casa onde estávamos, a uns 10 metros. Havia mais reféns que morreram nas casas atingidas, ocupadas pelos rebeldes. Ficaram cobertos pelos destroços. Depois desse ataque, percebemos que havia 3 grupos de reféns. Juntaram os grupos e levaram-nos para uma mesquita na cidade. E esse foi o último lugar onde ficaram? Sim. Nessa altura, contei os reféns e éramos quase 121. Mulheres e crianças? Mulheres, crianças e jovens. Como sacerdote. Eles sabiam que era sacerdote. Sim, sabiam. Teve um tratamento diferente, pior por ser sacerdote, ou foi tratado como os outros reféns? Ou foi considerado como um líder do grupo pelo facto de ser sacerdote? Não fui tratado como os outros. Havia um certo reconhecimento de que tu és um padre, mas como reféns não podemos falar entre nós. Deram-nos ordens para fazer o que eles faziam, trabalhar com eles, rezar com eles, cooperar com eles. We were given orders to do what they are doing, to work with them, to pray with them, Tiveram de rezar com os muçulmanos? Sim. Agora vamos fazer uma viagem de milhares de quilómetros entre as Filipinas e o Iraque. Vamos agora ao encontro de João Francisco Gomes, jornalista do jornal Observador, que esteve recentemente neste país, na região da planície de Nínive, a convite da Fundação AIS. No regresso a essa viagem falámos com ele numa longa entrevista que temos vindo, aliás, a acompanhar por aqui ao longo das últimas semanas. Hoje, o João vai falar-nos da importância do trabalho da Igreja junto das populações nesta região. É um trabalho essencial que tem o apoio da Fundação AIS e sem o qual seria mesmo impossível a presença da comunidade cristã no chamado Kurdistão iraquiano. Este regresso agora a casa, aliás, todo este período em que os cristãos foram obrigados a fugir das suas casas, das suas aldeias e vilas da Planície de Nínive, foram para o norte, para a zona de Erbil, no Kurdistão iraquiano. Durante todo este tempo e agora com o regresso, a sua sobrevivência tem sido, digamos, assegurada pela Igreja, porque Sim. A Igreja é um elemento-chave também nessa própria sobrevivência. E quando se fala no trabalho que a Igreja faz, fala-se também de instituições como a Fundação AIS que sustentam essa própria Igreja. Sim. Assistiu a isso também no terreno? Lembro-me de ter entrado em casas de famílias, uma família muito específica que me ficou muito na memória, porque
cada vez que lhe fazíamos uma pergunta, a resposta começava da seguinte forma: sim, mas eu queria agradecer porque está aqui as Nações Unidas, está aqui ONGs vindas do mundo todo, mas quem me ajudou foi o padre Jacob, que era o padre dali da aldeia, e quem ajudou foi o padre Jacob, que foi falar com a igreja. Naquele caso trata-se da Igreja Ortodoxa, mas também há um ponto interessante, é que ali há 3 ritos principais: o rito caldeu, que é católico, a Igreja Sírio-Católica e a Igreja Sírio-Ortodoxa. Em teoria, podíamos dizer que há aqui alguma necessidade de reconciliação e de ecumenismo entre estas 3 igrejas, que são diferentes, 2 delas em comunhão com o Vaticano, a outra não. Mas para as pessoas concretas, para os iraquianos, para os cristãos iraquianos, nada disso importa. Era a igreja, não é? É a igreja, é os cristãos, é o padre. E, portanto, eu muitas vezes estive com um padre ortodoxo e um padre católico a conversar, os dois a trabalharem juntos na missão de reconstruir aquelas regiões. E essa família que estou a falar começava sempre por agradecer ao padre, às fundações que têm investido ali muito dinheiro, incluindo a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, com a sua vertente internacional, portanto, e dizer, não foi ninguém, não foi nenhuma ONG, não foi as Nações Unidas, não foi nenhuma autoridade civil do Iraque, foi o padre. Não é? E o padre, obviamente, integrado num projeto muito interessante que a Igreja está a levar a cabo naquela região, financiado por várias entidades, entre as quais a ACN. E é um projeto de reconstrução ativa, não é? De pegar nas pessoas e levar as pessoas para as aldeias. Não se trata-se, muito bem, João, não só a reconstrução das aldeias, mas a reconstrução das vidas. A reconstrução das comunidades. Tudo isso é muito importante, porque senão era apenas uma obra de arquitetura. Claro. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, pelo que me apercebi, tem como principal missão nestes projetos de reconstrução a reconstrução de templos, igrejas, estruturas associadas à igreja, etc. Mas ali o projeto, tal é a necessidade daquela gente que o projeto se alargou e, entretanto, aquelas 3 comunidades cristãs que eu referia criaram um sistema, um projeto de reconstrução da planície de Nínive, chamado Comitê de Reconstrução. Do qual faz parte a Fundação AIS também. Do qual faz parte a Fundação AIS. Outro país martirizado pela guerra e pela violência jihadista é a Síria. Na semana passada começámos a ver uma entrevista realizada em Fátima com a irmã Enid Mergian. Esta irmã é coordenadora na Síria, mais concretamente nas cidades de Alepo e Damasco, dos projetos da Fundação AIS. As pessoas que vivem num país em guerra, como é o caso da Síria, têm sempre histórias terríveis, histórias dramáticas. Às vezes têm também histórias de superação. E foi isso mesmo que pedimos à irmã Enid, uma história. When you remember all these years of the war... Vamos então falar dessas histórias. Quando se lembra de todos estes anos de guerra, com certeza que há histórias, rostos, pessoas a chorar. De que é que se lembra? Que histórias gostaria de partilhar connosco? Lamento partilhar histórias tão dolorosas. Mas a história da Síria é dolorosa. It is very painful and I always say our people in great... É muito dolorosa. Eu digo sempre que o nosso povo tem muitas feridas que ainda sangram, que ainda precisam de tempo para ser curadas. Aconteceram muitas coisas, ajudamos as pessoas, ouvimos muitas histórias e vivemos muitos acontecimentos nessa altura, mas o que me afetou muito foi a morte de um amigo. Eu tinha-o encontrado de manhã, falei com ele e ele estava muito bem disposto. Até agora, quando fecho os olhos, vejo-o a sorrir, um sorriso lindo. Ele animava-me sempre. Vai acabar, não te preocupes. Este tipo de atitude. 2 dias antes, ele tinha ido buscar os pais, porque havia bombardeamentos pesados na zona e disse-me que ia à casa deles buscar coisas importantes. E eu disse-lhe que estava com ele e que Deus estava com ele para não se preocupar. E foi.
Depois, recebi um telefonema da sua irmã dizendo que aquela área tinha sido muito bombardeada e que não conseguiu encontrar o irmão. Soube mais tarde que tinha sido atingido e queimado por causa dos mísseis. Foi uma altura muito dolorosa para nós. Gostávamos muito dele. Até hoje, ainda me lembro de todos os acontecimentos, quando o vimos, quando falamos. Uns dias antes tinha ido lá à casa e disse que queria tomar pequeno almoço connosco, com o grupo de irmãs. I received a call from his sister saying, my brother, the area is very bombed, heavy bombed, and we can't find my brother. And I understood that he's been hit later on and burnt from the rockets. It was a very painful time for us, very dear to us. And till now, I still remember all the events, how I saw him, how we talked. And a few days he came, he said, I want to have breakfast with you, with our group and sisters. Foi a irmã Annie de Mergian, que é coordenadora nas cidades de Alepo e de Damasco, dos projetos da Fundação AIS. Projetos que têm significado tantas vezes, tanto neste país, a Síria, como no Iraque, como vimos há pouco, Catarina, na entrevista com o jornalista do Jornal Observador, a própria sobrevivência da comunidade cristã. Exatamente, Paulo. De facto, em ambos os países, a Fundação AIS tem tido esta preocupação de ajudar as comunidades cristãs a regressarem a uma vida de normalidade. E por isso desenvolvemos projetos de reconstrução de casas, de igrejas, tanto no Iraque como na Síria. Mas também apoiamos iniciativas, Paulo, que visam ajudar as próprias populações no dia-a-dia, de forma a que ajudar a que esta normalidade regresse, tal como assinalava também o jornalista João Francisco Gomes em relação à planície do Nínive, no Iraque. No caso da Síria, e para retomar a sua pergunta relativamente em relação aos projetos de Alepo e de Damasco, eu quero sublinhar de facto que neste momento a Fundação AIS está muito comprometida com as crianças e há um projeto de facto que é neste momento muito importante para nós e que é fundamental e que tem um nome também muito, muito claro e que mostra exatamente esta nossa iniciativa, que é Deixem-me Viver a Infância. E, portanto, e que tem este enorme alcance de ajudar, de facto, as crianças, adolescentes de Alepo que precisam urgentemente de voltar a viver a sua infância, de ultrapassar estes traumas de guerra. Portanto, é um projeto que visa auxiliar as crianças no seu dia-a-dia e temos que perceber que há milhares de crianças na Síria que não conhecem outra realidade senão a violência, o dia-a-dia das bombas, da violência, de perderem pessoas e amigos que viveram com eles. E, portanto, é preciso, em primeiro lugar, reconstruir as pessoas para depois podermos reconstruir o próprio país. E, portanto, é também um projeto que conta, como é óbvio, com a ajuda da irmã Annie no terreno. Apoiar crianças e adultos, ajudar na educação, auxiliar as populações mais carenciadas com medicamentos, apoiar a reconstrução de igrejas e de casas, ajudar a reerguer um país, a reerguer a comunidade cristã que tanto tem sofrido nestes anos de guerra. A ajuda da Fundação AIS chega às comunidades, a cada vez mais pessoas, através também de pessoas concretas, de padres, de irmãs, como a irmã Annie, ou de voluntários, como Mades Jalum. Syria is 7,000 years old. It has not been always war. Syria used to be a very beautiful country with very beautiful people. Since the very beginning, ACN has been with us the whole way. This financial, medical, scholarship, rent support is actually life-changing. It's a very spiritual experience for us to see that the whole world is trying to support the people. The hand of God is playing this role. What I wish for is for this war to end. No more killing, no more blood in Syria. For everyone to be back in their houses to celebrate Christmas there. Estava ajoelhado no chão perto da igreja quando soldados dispararam contra ele 3 vezes. Foi nos Camarões, no passado dia 4 de outubro. Ninguém consegue compreender por que razão o mataram. Gerard Agivang tinha apenas 19 anos de idade. Este jovem seminarista sonhava ajudar a servir a igreja do seu país. As aulas iam recomeçar
no dia 12 de outubro. Foi assassinado 8 dias antes. Esta é a história da semana que vamos ouvir já de seguida com a Pilar Rocha. Todos sabem a que horas mataram Gerard. No dia 4 de outubro, a missa na igreja de Santa Teresa, na aldeia de Bamensing, tinha acabado às 9h30, como sempre, quando surgiu ao fundo da rua um caminhão militar cheio de soldados. Os Camarões são um país independente desde 1961, com 2 comunidades divididas pela língua, consequência ainda do passado colonial. Desde há muitos anos que a comunidade anglófona queixa-se da forma subalterna como o poder, que sempre falou francês, sempre a tratou. Desde 2016 que se começaram a registrar confrontos entre forças da ordem e grupos que reclamam até a independência das regiões onde predomina a língua inglesa. O exército tem sido muito agressivo na repressão deste movimento, contando-se já mais de 500 mortos e cerca de 200 mil deslocados. Voltemos então ao dia 4 de outubro. Quando o caminhão surgiu ao fim da rua, todos os que estavam no adro da igreja sentiram medo. E tinham razão para isso. Alguns soldados começaram a encaminhar-se para lá, aos tiros. O pânico instalou-se. Atemorizados, os fiéis refugiaram-se na sacristia, bloqueando a porta. Mas Gerard decidiu ficar onde estava. Ajoelhou-se no chão e começou a rezar o terço. Os militares tentaram entrar na igreja, mas não conseguiram. Então, aproximaram-se de Gerard e disseram para ele se levantar. Gerard obedeceu. Instantes depois, os soldados obrigaram o seminarista a ajoelhar-se de novo no chão da rua. Foi então que se escutaram 3 estrondos, 3 tiros. Dispararam 3 vezes no pescoço de Gerard e ele morreu instantaneamente. O assassinato de Gerard trouxe raiva e desespero à comunidade cristã e alimentou ainda mais os ânimos dos que olham para os responsáveis do poder e que falam francês como inimigos. Dom Michael Bibi, bispo auxiliar de Bamenda, não esconde o receio do que possa vir a acontecer. Em declarações à Fundação AIS, já depois do assassinato do seminarista, Dom Michael lembra que este foi apenas um episódio de violência e que a insegurança é um fantasma presente em todo o lado. Quase todos os dias há tiros disparados tanto pelos militares como pelos militantes independistas, afirma Dom Michael. E depois, como se houvesse já um clima de guerrilha, as estradas estão constantemente bloqueadas, as pontes são destruídas. Em alguns dias as estradas estão abertas, mas noutros não. Cerca de 200 mil pessoas fugiram já de suas casas. Têm medo. Na diocese de Bamenda, todos procuram ajudar estas famílias que estão agora de mãos vazias. Roupa, comida e medicamentos são os bens de primeira necessidade que a Igreja procura distribuir numa rede de solidariedade, que conta já com o apoio direto da Fundação AIS. O bispo auxiliar de Bamenda agradece a nossa ajuda, mas faz ainda um pedido especial a todos os amigos da AIS em todo o mundo. É um pedido de oração. Nestes tempos tão difíceis, peço à AIS que reze por nós, para que esta crise possa resolver-se o mais depressa possível. O número de vidas humanas que se perderam é já muito alarmante. No seminário, em Bafute, há agora uma cadeira vazia. As aulas começaram no dia 12 de outubro, mas Gerard nunca mais vai voltar à escola. Tinha o sonho de ser padre. Acabou por conhecer o martírio aos 19 anos e morreu com o terço na mão. No passado domingo, dia 11 de novembro, assinalou-se na Índia o Dia da Libertação dos Dalits, lembrando os terríveis ataques ocorridos há uma década em Kandhamaal, no estado de Orissa, em que pelo menos 120 cristãos pertencentes aos intocáveis, como os Dalits são também conhecidos, 120 cristãos foram mortos e cerca de 330 igrejas foram destruídas. Este dia de libertação reuniu agora cristãos, católicos, protestantes e ortodoxos num sinal de unidade, mas também de denúncia, pois os ataques e a discriminação aos cristãos continuam a ser, Catarina, uma realidade do dia-a-dia. É verdade, Paulo, ainda na visita que o secretário-geral da ONU fez à Índia, no passado mês de outubro, recebeu uma carta aberta, assinada por cerca de 250 ativistas dos direitos humanos, em que denunciavam, de facto, este clima de perseguição às minorias religiosas na Índia, nomeadamente aos Dalits e cristãos. Portanto, é uma perseguição que se tem acentuado desde a chegada ao poder deste novo partido, o partido Bharat Janata, do primeiro-ministro Narendra Modi. Na Índia, onde a esmagadora maioria da população é hindu, os cristãos são uma minoria. Não são mais do que 2,3%. E destes, calcula-se que cerca de 60% sejam Dalits.
Dalides. E foi a pensar neles que a Fundação AIS lançou, na quaresma deste ano, uma campanha de apoio material e espiritual a esta comunidade e para que também que o mundo ocidental, Portugal incluído, claro, ficasse a conhecer um pouco mais desta realidade tantas vezes ignorada. Vamos agora conhecer 3 mulheres, Bita, Asha e Sueta. Elas representam este mundo de sofrimento, mas também um mundo de fé e de ressurreição. My name is Bita. My name is Asha. My name is Sweta. Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? The Gospel said that Jesus died for us on the cross. I felt that I am also ready for that. I prayed for my husband every day and cried to God for help. You, my God, have joined us in marriage. We cannot separate from each other. We are living in this corner of the world, forgotten by all. Please help us. Even if someone were to threaten me with harm or even death, I would not leave Jesus. Depois da história destas 3 mulheres, que são o símbolo do sofrimento dos cristãos na Índia, vamos agora até ao Vaticano. Vamos ao encontro do Papa Francisco. Todos os dias, ou praticamente todos os dias, o Santo Padre envia-nos uma mensagem muito importante através da internet. São os tweets do Papa Francisco. Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. No último programa, Maria Meireles passou o testemunho a Diogo Ai, engenheiro informático. Vamos agora ver a sua mensagem. Olá, eu sou o Diogo. Queria agradecer ao Nuno o convite e o desafio. E resolvi escolher para, neste desafio, uma passagem do Evangelho de São João que diz o seguinte: O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Não vos chamo empregados, pois o empregado não sabe o que o patrão faz. Chamo-vos amigos, porque vos comuniquei tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Eu destinei-vos para irdes e dardes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. O Pai dar-vos-á tudo o que lhe pedirdes, em meu nome. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Eu escolhi esta passagem simples, mas extremamente complexa, precisamente porque acho que resume a minha vivência na Igreja e resume aquilo que eu acredito que é a mensagem essencial de Jesus, que é o mandamento do amor, é nós amarmos uns aos outros. Vivemos tempos de
de grande azáfama e acho que por vezes nos desfocamos um bocadinho daquilo que é a mensagem da Igreja do próprio Cristo, que é este evangelho do amor, esta mensagem de amor ao próximo, àquele que está connosco aqui e hoje e agora, que tantas vezes fica perdido no meio de tanta informação e contra-informação. Por isso, acho que resume muito de tudo o que aqui está escrito e acho que resume muito aquela que é a mensagem e da vivência que Cristo quer que nós tenhamos aqui na Terra, na nossa passagem. Desafio o Pedro, o meu amigo Pedro Oliveira, que por certo estará à altura do desafio e terá certamente algo mais a dizer. Obrigado. Foi o Diogo Guai e para a semana cá teremos então Pedro Oliveira. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, mas vamos ainda a uma nota de agenda, uma importante nota de agenda. É que é já para a semana que vai acontecer em Lisboa e em simultâneo nas principais capitais europeias, incluindo os Estados Unidos, Canadá e Austrália, o lançamento do relatório de 2018 da AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. Em quantos países há pessoas detidas por causa da sua fé? E quantas sofrem violência, tortura? Em que países, por exemplo, é mais arriscado alguém professar abertamente a sua confissão religiosa? Qual é a religião mais perseguida em todo o mundo? A resposta a todas estas perguntas chega já, Catarina, dia 22 de novembro. Exatamente, Paulo. De facto, nesse dia, a Fundação AIS divulga em vários países e em simultâneo, Portugal incluído, claro, este relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, referente ao período correspondente entre junho de 2016 e junho de 2018. Este relatório é muito importante e é um dos poucos que se publicam no mundo sobre esta temática. Paulo, posso mesmo dizer que é mesmo o único de uma responsabilidade direta de uma instituição católica como é a AIS. Portanto, atualmente há 4 organizações que publicam regularmente relatórios sobre esta questão, sobre a questão da liberdade religiosa no mundo. Portanto, além da AIS, há também o Pew Report, há o Departamento de Estado dos Estados Unidos e há ainda a Comissão para a Liberdade Religiosa da União Europeia, que produzem documentos similares ao nosso. Não podemos antecipar conclusões, pois há um embargo internacional sobre o relatório até ao dia 22 de novembro. Mas é possível dizer que este trabalho é um alerta para situações muito graves em muitos países. Sim, Paulo, de facto, as conclusões deste relatório apontam para um alerta, são como que um alerta para a situação em que se encontram milhares de pessoas em todo o mundo, que são vítimas da intolerância, são vítimas do fanatismo religioso e do terrorismo, mas que também são vítimas da violência exercida por grupos radicais, atores estatais e muitas vezes também pelos próprios regimes autoritários. Não podemos, portanto, falar ainda do relatório, mas eu peço apenas um dado. No período de análise de junho de 2016 a julho de 2018, houve ou não um aumento da intolerância religiosa, da perseguição religiosa no mundo? Houve, Paulo, de facto houve, e este relatório conclui que a situação das minorias religiosas se deteriorou em muitos países, onde há estas violações significativas das liberdades, e constata-se, portanto, que em comparação com o relatório anterior, que há mais países a sofrerem abusos sistemáticos quanto à prática do culto. Obrigado, Catarina. Aponta então na sua agenda e, se possível, apareça a apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. É feita pelo professor Jaime Nogueira Pinto e é já dia 22, quinta-feira, às 11 horas, na sede do Centro Nacional da Cultura, em Lisboa. É mesmo ao lado do Teatro São Luís. Este é seguramente um dos mais importantes, dos mais relevantes relatórios sobre a liberdade religiosa no mundo e o evento, pela sua importância, tem mesmo o alto patrocínio do Presidente da República. Bom, mesmo a fechar o programa, vamos agora ver ainda, temos esse minuto ainda, a mensagem que o Santo Padre nos enviou esta semana no chamado vídeo do Papa, em que nos pede para rezarmos pela paz e para praticarmos a terapia da caridade. Todos queremos la paz y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero violencia y 100% de ternura,
construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. E assim, com esta mensagem do Papa, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Eu despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até a próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.